A paz do Senhor Jesus, mais uma vez estou aqui para trazer uma mensagem da Palavra de Deus para o nosso coração, que se encontra no livro de Tiago, no capítulo 5, e o versículo 16, a última parte, que diz assim, a Palavra do Senhor. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Muito pode, por sua eficácia, a oração feita por um justo. E como tema para esta pequena reflexão que eu quero trazer aqui em relação à oração, diz assim o tema: quando a oração se torna eficaz. E quando nós dizemos isso, logo vem a pergunta, a indagação: toda oração feita, ela é eficaz? Toda oração feita com um propósito, ela vai alcançar aquele objetivo? O que se faz necessário o justo ter em sua vida para fazer uma oração eficaz, uma oração que chegue ao trono da graça, uma oração que toque o coração de Deus e assim faça com que Deus, Ele estenda sua mão e opere poderosamente o milagre na nossa vida. Então, eu quero destacar aqui 5 pontos importantes que se faz necessário aquele que se apresenta diante de Deus em oração, aquele que coloca algo diante de Deus e quer obter uma resposta de Deus através da sua oração. Então, como tema, como já falei, quando a oração ela se torna eficaz, quando ela tem aquele resultado concreto e preciso de imediato. O que se precisa ter? Primeiro, quando é feita com fé. Ou seja, toda oração que eu faço, que você faz, ela precisa ter fé. Ou seja, eu preciso acreditar no milagre de Deus. Mesmo antes de eu obter aquele resultado, mesmo antes de eu ver o milagre de Deus acontecendo, eu preciso acreditar antes que já obtive o resultado daquela oração e assim ela se torna eficaz, porque eu estou acreditando no invisível, aquilo que eu não vi, mas pela fé eu tomei posse e assim diz a Bíblia que será feito. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O autor aos Hebreus disse no capítulo 11 e o versículo 6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, logo uma oração que é feita sem crer que irá receber aquilo que está colocando dentro de Deus, essa oração ela é vã, ela não agrada a Deus. Por quê? Porque ela não tem fé. E a Bíblia diz que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Então, logo uma pessoa que ora a Deus, querendo obter resultados positivos da sua oração, mas ela não tem fé, ela está cometendo pecado. Por isso que a oração feita sem fé, ela não agrada a Deus. A fé é um poder que Deus concede ser gerado no coração do crente através da palavra, que o leva a crer na operação do milagre de Deus em sua vida. No evangelho que Marcos escreveu, no capítulo 5, nós encontramos uma história maravilhosa de um grande exemplo de fé, a partir do versículo 27 a 29 do capítulo 5 de Marcos, que diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia:
se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Essa história que eu acabei de ler aqui é justamente aquela história daquela mulher que havia há 12 anos que padecia por uma hemorragia, por um vazamento de sangue devido a uma complicação menstrual na sua vida. E por 12 anos aquela mulher padeceu a mão de muitos médicos, gastou todos os seus bens e estava ali agora à mercê, sem ter mais esperança, desacreditada, desenganada, mas alguém chegou para ela e começou a relatar milagres que Jesus havia operado entre o povo. Então aquela mulher foi, de certa forma, estimulada e a fé começou a ser gerada em seu coração quando ela começou a ouvir a história de muitas pessoas que haviam sido restauradas, curadas e libertas pelo poder de Jesus. Então ela colocou algo no seu coração e disse: se eu tão somente tocar, eu ficarei curada. Então ela viu a cura antes de tocar em Jesus. Então ela foi com toda a convicção, com toda a fé, tocou nas vestes de Jesus e imediatamente, diz a Bíblia, que um milagre aconteceu na vida daquela mulher. Então, amados, a primeira coisa é quando a oração se torna eficaz, quando ela é feita com fé. Louvado seja Deus por esta palavra. E em segundo lugar, quando a oração se torna eficaz, quando é feita em harmonia com a vontade de Deus, quando ela está de acordo com aquilo que Deus quer para a minha vida. Então ela se torna eficaz por quê? Porque ela vai ter a aprovação de Deus e Deus, por sua vez, ele vai cumprir na minha vida aquilo que eu lhe apresentei. Por quê? Porque está em conformidade com a sua vontade. Louvado seja Deus. Na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5, louvado seja Deus, aleluias, os versículos 14 e 15, diz assim, aleluias, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito, quando está de acordo com a vontade de Deus. Esse texto ele deixa bem claro para nós, que disse, esta é a confiança que temos, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele, Deus, nos ouve, nos escuta, nos atende e responde a nossa oração. Então a oração se torna eficaz quando ela é feita em harmonia com a vontade de Deus. O crente ao orar precisa ter conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. E as Escrituras Sagradas nos revelam com poder a vontade de Deus. O profeta Elias, quando desafiou os profetas de Baal, segundo a palavra que lhe fora revelada, orou, e o fogo do céu desceu, consumindo tudo quanto oferecera no altar ao Senhor. O profeta Elias, ele desafiou aos profetas de Baal. E naquele episódio nós vimos a glória de Deus ali sendo derramada sobre o altar através do fogo, ou seja, a resposta de Deus veio ali consumir aquele holocausto. Mas tudo Elias fez segundo a palavra que lhe fora revelada pelo próprio Deus, como ele testifica no capítulo 18 e o versículo 36 do livro de 1 de Reis, que diz assim: no devido tempo
para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Ou seja, tudo aquilo que ele fez foi segundo a palavra de Deus que lhe fora revelada. Então, Elias sabia qual era a vontade de Deus para aquela ocasião. Então, quando ele prepara o altar, quando ele prepara a oferta, quando ele faz tudo, organiza tudo ali naquele altar e ora a Deus, era a vontade de Deus. Então, quando ele pede para que o fogo desça e consuma aquela oferta a qual ele estava ali agora apresentando a Deus, logo Deus respondeu com fogo, e diz a Bíblia que o fogo da presença de Deus consumiu toda a oferta. E assim foi feita a vontade de Deus. E aquela oração, ela teve resultados positivos. E Deus foi exaltado, onde todo o povo reconheceu que só o Senhor era Deus. Em terceiro lugar, quando a oração se torna eficaz, quando obedecemos os mandamentos de Deus. Sem obediência aos mandamentos, não há resposta positiva à oração. Não há. A obediência aos mandamentos faz o crente viver em profunda comunhão com seu Senhor, de tal forma que é produzido dentro do seu coração a confiança de que, quando este orar a Deus, estará certo de que obterá do Senhor a resposta à sua petição, quando ele está em obediência. Porque qual é o pai que dá tudo o que o filho pede se ele é um filho rebelde, um filho que não respeita, um filho que não obedece, um filho que não faz as coisas conforme aquilo que o pai deseja que ele faça? Qual dos filhos será beneficiado? Aquele que obedece, que respeita, que faz tudo conforme o desejo do pai, ou aquele que age contrário? Com certeza aquele que faz a vontade do Pai. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, versículo de 20 a 22, diz assim a palavra de Deus: Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então esta é a confiança. Se você faz a vontade de Deus, se você obedece aos mandamentos de Deus, se você os guarda no seu coração e os pratica, fique certo disso, que a tua oração, ela será eficaz, ela vai atingir o propósito certo daquilo que você precisa, daquilo que você está apresentando a Deus. Fora disso aqui, não tem oração eficaz. Em quarto lugar, quando a oração se torna eficaz? Quando esta visa a glorificação do nome do Senhor. Então, a minha oração feita, ela precisa ter este objetivo: glorificar o nome de Deus. Ou seja, tudo aquilo que eu apresentar a Deus, eu preciso ter em mente que é para fazer com que o seu nome seja engrandecido. Porque eu oro para que Deus salve, eu oro para que Deus liberte, eu oro para que Deus me abra uma porta, eu oro para que Deus faça um grande milagre na minha vida, na minha família. Mas com que objetivo? Para a minha própria glória? Para o meu engrandecimento? Para mostrar que eu sou uma pessoa
que oro muito, que tudo foi feito porque eu orei. Não, mas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui em João 14, de 12 a 14, diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Louvado seja Deus. Então Deus está dando a sua palavra, a garantia de que tudo aquilo que eu apresentar a Ele, Ele vai fazer. Ele não disse quando vai, mas Ele disse que vai fazer. Então tudo visa a glória de Deus. O próprio Jesus deixou isso bem claro. Tudo aquilo que você pedir em meu nome, eu farei, a fim de que o meu Pai, Ele seja glorificado. O apóstolo Tiago diz que existem orações que não são para a glória de Deus, e sim do homem, e por este motivo elas se tornam ineficazes. Os resultados de nossas orações devem sempre ter a finalidade de que o nome do Senhor seja glorificado, pois de antemão nos exorta as Escrituras que a excelência do poder pertence a Deus e não a nós. De onde vem o milagre? De onde vem a operação da cura? De onde vem a porta aberta? De onde vem a salvação dos nossos familiares, vizinhos e amigos? De onde vem as maravilhas, a graça, a unção? De onde vem? Do trono da graça, do Pai das luzes. É de cima que vem. Então tudo que vem de cima, aleluias, vem da mão de Deus. Então Ele é quem é merecedor de ser honrado, de ser glorificado, de ser exaltado, de ser engrandecido na minha e na sua vida. E que nós possamos ter um coração humilde e sincero de atribuir sempre a Deus a glória devida ao seu nome. Não por nós, mas ao teu nome da glória. Louvado seja o nome de Jesus. E em quinto lugar, quando a oração se torna eficaz, quando ela for perseverante, quando ela for insistente. Eu já ouvi alguém dizer assim: olha, nós não precisamos estar incomodando a Deus. Ou seja, se Deus já sabe aquilo que nós precisamos, por que está pedindo repetidamente aquilo a Deus? Em certos casos, quando nós oramos, de imediato, Deus ele nos responde. De imediato, Deus ele nos atende. De imediato vem a cura. De imediato vem a restauração. De imediato vem a manifestação da glória de Deus na nossa vida. Mas existem casos que Deus quer nos testar, que Deus quer nos provar, que Deus quer ver até quando nós vamos permanecer buscando a sua presença, porque muitas das vezes nós oramos e Deus quer trabalhar na nossa paciência, Deus quer trabalhar no nosso esperar, Ele quer nos edificar na fé, Ele quer nos qualificar, Ele quer nos levar a um grau maior de intimidade com Ele. Então a oração, ela precisa também adentrar por esse caminho da perseverança. Eu preciso insistir nisso. Louvado seja Deus. E a palavra perseverança significa permanecer firme no propósito de ideias ou tarefas, mesmo em face de obstáculos ou oposições. O profeta Daniel, ele pôs no seu coração o desejo de orar. E ali, quando ele orava, a Bíblia diz que desde o primeiro dia em que ele pôs aquele propósito no seu coração, Deus envia o anjo com a resposta.
Só que esse anjo foi impedido de passar por a potestade do reino das trevas que o impedia. Então veio outro anjo, Miguel, o anjo de batalha, o anjo de guerra. E quando esse anjo veio e guerreou nas regiões celestiais, o anjo que havia trazendo a mensagem, ele passa. E após 21 dias de oração, a resposta chegou. Mais um disse: Daniel, desde o primeiro dia em que você pôs no coração o propósito de se humilhar e de buscar a Deus, eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Veja lá, se Daniel houvesse desistido, se Daniel não perseverasse, com certeza ele não teria resposta à sua oração. A perseverança na oração leva o crente a obter com precisão resultados positivos às suas petições. Não importa o tempo ou as circunstâncias, quando menos esperar, as portas do céu se abrirão e a bênção do milagre de Deus chegará em sua vida. Em sua vida chegará o milagre. Me faz aqui lembrar também daquela passagem que Jesus, quando ia passando com seus discípulos e aquela numerosa multidão que sempre o acompanhava, havia um cego, um homem cego à beira do caminho, e quando ele se informou a respeito daquilo, o que estava acontecendo, o que era aquele barulho de tantos passos no chão, alguém chega para ele e diz: olha, é Jesus o Nazareno que está passando. E aquele homem começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém por algum tempo, por algum momento disse: olha, cala-te, porque ele não vai te ouvir. Ele já passou, já vai adiante. E de repente diz a Bíblia que Jesus para, olha e diz: chama aquele homem. E quando chamou, chegou até lá, a Jesus disse: que queres que eu te faça? Ele: mestre, que eu torne a ver. E Jesus disse: segundo a tua fé, veja. Mas alguém quis impedir. Alguém se pôs no caminho e disse: olha, cala a boca, desiste, para, fica quieto. E cada vez mais, diz a Bíblia, que aquele homem clamava, clamava e clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se ele não houvesse perseverado em clamar a Cristo, jamais ele poderia ter o milagre de sua visão restaurada. Queridos, eu acredito que esta mensagem tocou o teu coração e que você aprendeu esses passos necessários para que a tua oração ela seja ouvida diante de Deus. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Talvez muitas pessoas se sentem frustradas porque suas orações não são ouvidas. Talvez esteja faltando esses passos que eu aqui mencionei. E quando se colocar em prática isso, aí sim você vai ver que a tua oração ela vai chegar ao trono da graça e você vai obter a resposta de Deus em nome de Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva aí no meu canal e que Deus possa te abençoar ricamente em nome de Jesus. Amém.